do versículo 11 ao 14. Todos acharam? Capítulo 13, 11 ao 14. O dia está próximo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos diligentemente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, que foi lida, e agora, Senhor, rogamos pelo poder do Teu Espírito Santo, que Tu te reveles a nós, naquilo que queres falar conosco, a mensagem que vem da Tua parte, no poder do Teu Espírito Santo. Traz, Senhor Deus, ao Teu servo a fidelidade, o temor que lhe é devido, que a Ti é devido, para que o Teu nome seja glorificado através da meditação da Tua palavra. Rogamos, fala conosco, trazendo a edificação e a transformação para as nossas vidas. Clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Irmãos, então estávamos na sequência dentro de um novo bloco. O bloco que estamos agora na carta aos Romanos é o bloco da aplicação. O apóstolo Paulo ficou 11 capítulos fazendo exposição teológica doutrinária profunda, com muitas reflexões, com uma verdadeira aula de teologia ao longo desses 11 capítulos. Em suma, dizendo que todos pecaram e que todos são indesculpáveis diante de Deus, mas que o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós. Mas agora, depois de 12 capítulos, estamos agora no 13º, ele se dirige, ele retoma a ideia, chamando a atenção de um modo especial a nós outros que ouvimos tamanha exposição doutrinária e teológica, dizendo exatamente essas palavras: e digo a vós outros que conheceis o tempo. Então, Paulo está falando com quem? Com aqueles que leram, com os leitores, com os estudiosos, com aqueles que aprenderam. Ele está dizendo: se no mundo inteiro, a quem Deus se revelou, ainda que somente na consciência, se todos eles são indesculpáveis, quanto mais vós, que tendes aprendido, que tendes ouvido, que tendes tido o conhecimento. Então ele diz que conheceis o tempo, e o tempo aqui, que o apóstolo Paulo está usando, a palavra tempo aqui, não é aquela que se origina da palavra cronos, da qual vem cronômetro, cronologia, não indica tempo cronológico, ele se refere ao tempo kairos, que quer dizer uma era, uma época. E quando ele está falando que conheceis o tempo, ele se diz que conhecem o tempo, o kairos, o tempo de Deus, a era que vos foi anunciada, a época, o tempo vindouro, aquilo que está por acontecer, que está por vir, que foi anunciado, e vocês, ele está falando aos romanos, por ser uma palavra inspirada por Deus, também fala conosco hoje. Vocês, que têm aprendido, que têm ouvido, que têm sido instruídos, conhecem o tempo, sabem, olha só, o acampamento, nosso retiro espiritual, impacta a minha vida até hoje.
Já se passou um mês. Mas ele está falando exatamente o seguinte: vocês estão vivendo entre mundos. Um já e um ainda não. Vocês estão vendo as coisas com os olhos físicos, mas coisas espirituais profundas estão acontecendo e estão por vir, e estão iminentemente por acontecer, a qualquer momento. Por isto, ele faz este apelo: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que sabem que estão vivendo entre mundos, estão aqui, mas não são daqui, que estão neste mundo, mas não pertencem a este mundo. Ele, me parece, fecha o leque. Não está falando somente ou melhor, não está falando aos ímpios, mas está falando àquele que está, ou aqueles que estão sob o processo da transição do já e o ainda não. Já fomos salvos, mas ainda não. Já fomos libertos, mas ainda estamos presos. Já fomos curados, mas ainda sofremos as dores, as enfermidades. Já fomos salvos, mas aguardamos o dia da salvação. Já estamos vivos para sempre, mas ainda somos mortos. Os corpos ainda enterrados. E aguardamos que se cumpra cabalmente as promessas que foram feitas a nós. Assim, com isto, o apóstolo Paulo nos fala a respeito de um tema importante, interessante para as nossas vidas. O tema da nossa mensagem é a conscientização do tempo de Deus. Ele discorre a respeito disso, desta conscientização, a respeito do Kairos, o tempo de Deus, apresentando três razões para esta conscientização. Ele vai nos dar 3 razões. Vocês que conhecem o tempo, eu vou lhe dar 3 razões para que vocês se conscientizem disso. Não fiquem andando conforme a inércia, como que impelidos pelo vento, como que andando segundo o curso desse mundo. Não fique sendo empurrados como ondas impelidas pelo mar. Tome rédea da situação, preste atenção, olhe o que está acontecendo, o tempo está próximo, e vocês devem tomar cuidado com isso. Ele discorre então sobre esse tema, apresentando 3 razões para essa conscientização, e ao final ele vai fazer 3 apelos lógicos, mediante a esta conscientização a qual ele nos exorta. Então, a primeira razão que ele nos dá para nos conscientizarmos, para fazermos diligência com aquilo que conhecemos, que sabemos. Ora, se Deus não tem por inocente o mundo inteiro, diz o apóstolo Paulo no começo da carta, que eles são indesculpáveis. Avalie vós outros que estão já aí no 13º capítulo, tendo conhecimento profundo das coisas, da excelência de Deus, do tempo de Deus. Ele fala de eras, um tempo em que o pecado entrou no mundo, mas também de um tempo em que o Senhor vai nos dar a libertação. A primeira razão para que a nossa conscientização seja feita é que a salvação está cada vez mais próxima. Está vendo? Porque eu disse que é um processo. Somos aqueles que estão dentro de um processo. Ele já concretizou, ele já fez, ele já realizou. Mas se pudermos definir qual é o tema central da Bíblia, poderíamos dizer que é a história da redenção. Ou ainda poderíamos dizer, é o processo da redenção de Deus para a humanidade. Por isso, ele vai dizer, conscientizem-se, tenham entendimento, tenham uma percepção. Como ele disse, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de
quê? De vos despertardes. Ele fala como que, escuta, vocês estão sabendo, vocês têm o conhecimento, vocês têm o entendimento, mas parece que estão em letargia, estão adormecidos. Você não está entendendo o que está acontecendo, não? Já é hora de vos despertardes do sono. Por que razão? Porque a salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, a salvação está acontecendo, é um processo. Quando é que isto começa? Começa antes da fundação do mundo. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o Senhor nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, antes que eu pecasse, antes que nós caíssemos, Ele havia nos escolhido, bendito seja o Senhor, porque não é pela minha capacidade, do contrário, eu jamais me voltaria para Ele. Não é pelas minhas atitudes, não é pelo que fazemos, mas porque Ele nos amou primeiro, e nos escolheu, e nos elegeu, antes que o mundo fosse mundo, antes que houvesse feito mal ou bem, Ele nos escolheu, e começa o processo da redenção, até que entra uma era, um tempo maldito, em que Adão nos inseriu, nos dando uma natureza pecaminosa, um chamado tempo da queda, o tempo em que nós caímos da graça, caímos da presença, que nós nos tornamos inimigos de Deus, e entramos num tempo de rebelião contra Deus. Então Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, inicia esse processo de salvação, porque havia nos elegido, e faz um processo de busca, estando nós perdidos, afastados, sem querer saber dele. Não é porque você é bonzinho. Ai, como eu sou bom, eu tive muita força, teve nada. É o Senhor, tem tudo a ver com Ele, foi Ele que quis, Ele quem buscou o seu rebanho, buscou as suas ovelhas. Portanto, eu fico pensando às vezes, né? Às vezes a gente tem filhos, tem pai, tem mãe, tem parentes, amigos queridos, tem amigo que é gente boa, mas de gente boa o inferno está cheio, sabia? Porque suas obras são sujas, são pecadores. Essas pessoas, se não aceitarem a Jesus como seu suficiente, único e suficiente Salvador, estão condenadas ao inferno, e são inimigas de fato de Deus, estão longe, separadas dele. Se o Senhor não buscar, se o Senhor não tocar, permanecerão como estão. Assim, neste processo, enquanto estamos neste tempo de rebelião, contrário, sem querer saber de Deus, Ele começa o processo nos atraindo, nos chamando, nos tocando, e usa uma pessoa, e usa até a televisão, pasmem, tem sido um instrumento abundante do diabo, das suas hostes malditas. Também pode ser um instrumento de Deus, um rádio, até uma igreja mal intencionada, falsos mestres. Ali o Senhor pode usar até mesmo um jumento, pasme, até mesmo um jumento, como ele fez com Balaão, para tocar, para chamar,
para tocar a consciência, para trazer a reflexão, para levar ao arrependimento dos seus pecados. Somos arrogantes. Queremos a autossuficiência, independência, a não dependência de Deus. E Ele nos mostra, Ele se revela, Ele toca. Portanto, se você tem um parente, um amigo, alguém querido que não se rendeu ainda aos pés de Jesus, há uma esperança. A esperança existe, não por causa da pessoa, não porque ela será boazinha um dia, mas porque se o Senhor quiser e tocar e o atrair, não há nada que impeça o processo de salvação. É um processo. O apóstolo Paulo chama de aguilhoadas na mente, como se estivesse dando toques na consciência, chamando, tocando, insistindo. É um touro brabo sendo amansado, e ele trata assim consigo próprio, falando a respeito da sua conversão, que o Senhor tocou em sua mente. O Senhor Jesus diz para ele: dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. É duro, Paulo, você ficar aí resistindo aos toques que eu dou na tua consciência. É isso que Jesus disse para ele. Vamos lá, já é hora de você se despertar do sono. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo sofreu e sentiu quando o Senhor o chamou efetivamente. Diria a nossa doutrina bendita, eficazmente, tocando, arrastando aquele coração daquele touro bravo. Foi assim também comigo. Aleluia! Eu bendigo ao Senhor, porque Ele não me entregou aos meus próprios pensamentos, mas Ele, sendo rico em misericórdia, nos trouxe. A nossa conscientização do tempo de Deus passa inexoravelmente pela conscientização de que vivemos um tempo de transição. Estamos em transição. É tempo de provação, é tempo de tentação. A nossa salvação é pela fé, é Ele que dá, mas requer de nós a responsabilidade. É um tempo de transição, porque é um tempo em que o mundo se acha perdido. Ai, que frase doida, né? Esquisita. O mundo se acha perdido. Perdido. Mas o Senhor nos encontrou. É a nós. A quem Ele está falando? A vós que conheceis o tempo. A vós que estáveis perdidos. Mas Ele encontrou. É interessante a parábola do bom pastor. Ele vem buscar as ovelhas. Ele vem encontrar as ovelhas que estavam perdidas. Não é as ovelhas que vão até Ele. As suas ovelhas, aquelas a quem Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, ouvem a sua voz e temem, e o seguem, e vão com Ele, porque conhecem a voz do pastor. Do contrário, se não fosse assim, se Ele não se desse a conhecer, não iriam. O mundo está nesse estado de rebelião e se encontra em face à iminência de ter que prestar contas a Deus. Estão perdidos, inimigos. Todavia, já recebemos a redenção. Ao prestar contas, o veredito é: culpados, condenados, estão debaixo da ira de Deus, mas vocês não. Vocês receberam a salvação em Cristo Jesus. Estamos ainda entre mundos, mortos, mas recebemos vida, escravos, mas fomos libertos, deixados ou estamos debaixo da ira iminente, mas fomos salvos da ira. Assim, no presente momento, nós somos alcançados por Deus, ou no presente momento em que somos alcançados por Deus, inicia-se processo.
esse processo de salvação. Somos escolhidos, somos alcançados e vamos sendo santificados. Olha que interessante. Salvos, santificados pelo sangue de Jesus, mas requer de ti e de mim a santificação, sem a qual, mas Jesus não já morreu? Já não salvou? Não te santifica não, para tu ver. Requer que nós nos santifiquemos, porque é a evidência daquele que creu. Porque sabe que Jesus morreu por causa dos pecados, não continua pecando. Vai procurar andar em santidade, aperfeiçoando-se cada dia mais, neste processo. Amanhã mais santo que hoje. Nunca do contrário. Às vezes parece que a gente se acostuma um pouco com a santidade, com a santificação, com o tempo de igreja, começa meio que ficar enjoado das coisas, meio que relapsos, relaxados, e vai deixando as coisas de Deus de lado, se esfriando. O apóstolo Paulo está falando assim, não é hora de esfriar não. Ou vocês que têm o entendimento do tempo de Deus, conscientizem-se de que a salvação está cada vez mais próxima. Paulo disse isso há 2000 anos atrás. Estou arredondando a data, né? 2000 anos atrás. Imagina agora, se o tempo da salvação, Paulo dizia, já está próximo. Ele está falando do tempo de Deus, ele está dizendo, já foi feito tudo que poderia ser feito. O Senhor já veio, já entregou a sua vida por nós, derramou o seu sangue precioso, pagou o preço. Agora só falta uma coisa, que Ele retorne para julgar de uma vez para sempre tudo, todos. E ao julgar, olhará para nós, você que tem a consciência, você que sabe que o tempo de Deus está próximo quanto? Não falta mais nada, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele volta, ele virá agora para julgar. Na primeira vez Jesus disse, não vim para julgar, vim para... Começa com sal, termina com var. Salvar. Veio para salvar, agora ele virá para julgar. O julgamento é esse, quem crê será salvo, embora ele já tenha sido morto para nos salvar. Quem crê, quem persevera, quem desenvolve a salvação, quem aperfeiçoa em santificação, quem não apenas é crente de boca, quem não apenas fala com a boca, mas o coração, as atitudes negam, aquele que desenvolve a salvação, sabe do tempo de Deus. Esse tempo virá, esse tempo, quando seremos salvos da corrupção, da queda dos cabelos, oh glória, da corrupção da enfermidade, do envelhecimento, eternamente jovens. A morte não chegará. Sabe o que é este envelhecimento que presenciamos? É a morte batendo a porta, todo dia mais um pouquinho, está chegando, está chegando. É este o presente tempo, o presente século, o kairós da morte, da corrupção. Estamos aguardando o kairós de Deus, o tempo de Deus, o tempo da vida permanente, o fim da corrupção, o fim das enfermidades. Não seremos mais afligidos por elas, nem por velhice, nem pela morte. Então,
A razão pela qual somos exortados a permanecer firmes, inabaláveis e confiantes, é que, embora vivamos ainda neste presente século, tempo da corrupção, está bem próximo o século vindouro, o tempo vindouro, o tempo kairos, o tempo da graça, do predomínio de Deus, o tempo da salvação plena. O Senhor Jesus veio e instituiu a salvação, a conquistou, está em suas mãos, mas será derramada plenamente na sua vinda para aqueles que creram. Então vós, os que sabem, os que estão plenamente conscientes, não é tempo de desistir, não é tempo de adormecer, não é tempo de andar em inércia. Inércia é assim: o mundo leva para lá, você vai, leva para outro lado, você vai, como que arrastado. Temos que ser diligentes. Eu tenho conhecimento, eu sei o que Deus quer, o que Deus gosta, eu sei como Ele quer que façamos. Não vou me entregar ao pensamento desta época. Você sabia que os nossos dias são regidos por ideias filosóficas? De tempos em tempos eles mudam e falam: ah, é assim, ah, é assado. Agora é uma época em que se diz que não há absolutos, não há verdade, cada um tem a sua, cada um tem sua religião, seu Deus. Nós não andamos segundo o curso deste mundo. Já é tempo, hein, de despertardes do sono. Não vai andando segundo esse mundo, você já foi liberto de lá. Estamos aqui, mas não somos dele. Convivemos com este pensamento deste século, mas não é o nosso pensamento. Nós temos as ideias de Cristo, somos o seu povo, o seu rebanho, do seu pastoreio, guiados por Ele e pela sua palavra. Tempo kairos é o tempo de Deus, é o tempo da salvação. Ele está agora bem mais perto do que dos dias de Paulo, por exemplo. Bem mais perto de que quando no princípio cremos. Olha, eu estava pensando outro dia, que já vai para mais de 30 e tantos anos da minha volta ao caminho, né? De quando o Senhor me chamou, me tocou, me tirou da minha imbecilidade, ignorância. Dei de mão ao Evangelho, à salvação e fui lá para o mundão. Mas o Senhor, como é rico em misericórdia, que me trouxe, já está fazendo 33 anos do chamado outra vez do Senhor, do despertamento, né? O tempo passa. E já faz mais tempo do que quando o Senhor elegeu, do que quando o Senhor iniciou todo o processo, do que quando o Senhor mandou Jesus, do que o Senhor mandou Paulo escrever essas coisas, do que quando o Senhor me chamou das trevas que eu estava. Portanto, cada vez mais perto. Cada dia que passa, cada mês que... Irmãos, o ano não começou ainda. Eu não prestei atenção que o ano começou, já estamos no mês 3. Ainda botam as férias no meio, aí pronto, você não vê mais nada. Mês 3, aliás, mais da metade do mês 3. Vai passando. Logo o Senhor vem. Não é hora de desistir, é isso que Ele está dizendo. Não é hora de você cair na letargia, voltar a andar segundo o curso desse mundo. Esta é uma razão muito importante. É tempo de prestar atenção, é tempo de conscientização do tempo de Deus, porque a salvação está agora cada vez mais próxima. A segunda razão pela qual nós devemos nos conscientizar e despertar para esta verdade é que vai alta a noite. Vai alta a noite. E diz o versículo 12, e o dia vem.
Nós vamos ver aqui então a segunda razão, como vai alta a noite. O que ele está dizendo com isso? É hora de despertar, não é hora de desistir, não é hora de esmorecer, porque a noite está alta, avançada. Aqui agora ele vai usar uma figura de contrastes entre a noite e o dia, gerando com isto outras duas razões. Porque vai alta a noite, a outra razão, porque o dia vem. Primeiro vamos ver porque vai alta a noite. O contraste é apresentado em um ponto da virada do dia, em que a luz do dia vai invadindo as trevas, rompendo as trevas com o amanhecer. Ele está falando aqui de uma figura muito forte. Não está em questão o fato dos benefícios da noite, que Deus na sua sabedoria nos dá. Os benefícios da noite é o tempo do descanso. Algumas pessoas trabalham à noite, né? Algumas até se acostumam com isso, mas, gente, isso não é o padrão, não é aquilo que Deus preparou para nós. Ele preparou a noite para nós descansarmos, não é? É o tempo de restaurar as fadigas do dia. Então, enfim, recomeçar mais um dia. Quero dizer, Paulo não está falando a respeito da noite enquanto o tempo para recarga, o sono reparador para recarregar as baterias. Ele está falando das trevas. Ele está usando a noite aqui como símbolo de devassidão moral, o símbolo da queda, o símbolo do tempo em que o pecado entrou e nos afastou da presença de Deus, nos deixando em completa escuridão, nos deixando mortos, ou seja, sem luz nenhuma, sem poder ouvir, sem poder ver, sem poder enxergar, sem querer, sem poder buscar a Deus, porque a nossa tendência, a nossa natureza rebelde é contra Deus. Ele está chamando isso de tempo das trevas. E aí que interessante, as trevas como um símbolo de devassidão moral, em que se encontra toda a humanidade, em que está em letargia, que transcorre o mundo e seus habitantes, vivendo segundo o curso do mundo e segundo a direção do príncipe da potestade do ar, o diabo e seus demônios, agindo em todos os setores, na moda, na cultura, nas leis. Ele está fazendo de tudo para deixar o povo, deixar o mundo, deixar a humanidade em cegueira absoluta, em densas trevas. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que vai alta a noite. Ele está nos dando uma boa notícia. É chegado o fim das trevas. É chegado o fim deste domínio satânico, em que ele conduz, em que ele arrasta, em que ele engana. É chegado o fim da devassidão. Vai alta a noite, faz menção então à devassidão, aos mistérios, à cegueira, à morte, faz menção a este século, a esse tempo, ao tempo em que entrou este pecado no mundo, e com ele a destruição e a morte, um tempo de inimizade com Deus. Mas ao dizer que vai alta a noite, significa dizer que está chegando o fim do tempo das trevas, o fim de tudo que ela simboliza. Esta é a razão para nós nos conscientizarmos. Está fadado ao fim, está fadado ao fracasso, está fadado à derrocata. Não nos iludamos, não percamos a esperança nas promessas do Senhor. Porque quando Ele fala a respeito de vida e de vitória, nós a alcançaremos pela fé. É necessário que este tempo perdure,
Mas o apóstolo Paulo está falando assim: conscientize-se. Falo a vós outros que sabem do tempo de Deus. Vai alta noite. Já está chegando o fim desse tempo. Deus vai entrar com uma luz. Vamos criar aqui uma palavra, feito o ministro Magri. Imparável. Imparável. Uma luz a qual não pode ser interrompida. A luz que rompe as trevas. Por isso ele está usando a figura da virada da noite. Como se a noite tivesse passado já por este longo período de trevas, de escuridão, mas nasceu o sol da justiça. Mas essa é a outra razão. Esta é a outra razão. A segunda é que nós não devemos desanimar, porque este tempo está chegando ao fim. Vai alta noite. Vai alta noite. É hora de recobrar o ânimo. Sabe quando você está numa luta, numa batalha difícil, ferrenha, mas você recobra quando percebe que está chegando o final? Quando você percebe assim: eu tenho que ser mais forte, só mais um pouco, só mais algum tempo, que o Senhor vai dar a vitória. É isto que o apóstolo Paulo está falando. Permaneçam firmes. Não é hora de desanimar, não é hora de perder a fé, nem a esperança, porque a noite vai alta. É chegado o seu fim. Então ele vai falar da terceira razão pela qual nós não devemos desanimar e mantermos-nos conscientes de que o tempo de Deus é chegado. É chegado, é certo que o dia vem. O dia vem. Vai alta noite e vem o dia. Então, nessa figura de contrastes, ele fala agora a respeito deste ponto em que a luz do dia vai rompendo as trevas. Está chegando o tempo de Deus, de um modo cabal e definitivo. Ele está implantando o seu reino. O seu reino já chegou, o tempo da luz. Porque vem chegando o dia, vem chegando a luz e já chegou. Nasceu a luz dos homens, dizia o profeta Isaías, a luz para os gentios. Como diz o Evangelho de João, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas, a noite, a devassidão, não prevalecem contra a luz. Olha o que eu havia falado para você sobre o teu ente querido, sobre o teu amigo, teu filho, teu pai, tua mãe. Quando a luz do céu raiar sobre esta vida, as trevas não podem impedir. O Senhor toma de assalto, arrebata, e nada pode tomar das suas mãos. Continuemos perseverando, falando, pregando, exortando, hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, a nossa esperança que está no Senhor, na luz, que não pode ser vencida. Olha o que diz a palavra: as trevas não prevalecem sobre a luz. Estou falando do texto de João 1, capítulo 1, versículos 4 e 5. Depois ele vai dizer, no versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A todo homem. Então, queridos, esta é a luz do mundo, a plenitude, a realidade desnuda. É quando se nos abre os olhos, é quando o Senhor nos dá um toque de vida. A palavra de Deus vai usar a figura da regeneração, nos faz nascer de novo, uma nova criatura, com os olhos abertos, enxergando, podendo ver aquele que é invisível.
aquele que é invisível. Ele nos dá a vida, nos dá a luz. Já raiou o dia perfeito com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora estejamos ainda em trevas, veja que o apóstolo Paulo está dizendo, não acabou ainda, está chegando ao fim. Estamos ainda vivendo esse período de trevas, mas já podemos ver os raios do sol no horizonte. O dia já está nascendo, a luz já chegou, surgiu os primeiros raios de luz. Conscientizem-se disto. É a esperança, é a vida, é a luz. Aquela ideiazinha que a gente tem com o ditado, a luz no fim do túnel. Nós podemos falar, olhar e dizer, a luz no horizonte já raiou. Parece o hino nacional, né? Já raiou, é o hino nacional, né? Que fala, já raiou a liberdade? Não, da independência. Me ajuda aí, Santa. É o hino da independência, já raiou a liberdade, né? Assim é aquilo que faz o Senhor Jesus. Já raiou. O processo está acontecendo. O dia da vinda já está cada vez mais próximo. As trevas já estão sumindo, perdendo, estão sendo engolidas pela luz. Não podem prevalecer contra a luz. A luz já está chegando cada vez mais, não é? Então, vai alta noite, já está se acabando e o sol já está nascendo. O dia certamente vem, em breve. Esta é, portanto, a terceira razão pela qual devemos nos conscientizar. Concluindo, é assim que devemos entender. Vocês que já têm a consciência, que são indesculpáveis por isso, em face a essas três razões coerentes, isto é, a salvação, que está cada vez mais próxima, o tempo das trevas já é findo, e o dia já vem vindo, precisamos então nos conscientizar disso. Parar, atenção, parar de brincar de ser crentes, de ignorar essas realidades. Vivamos como quem de fato o teme, crê em tudo que ele tem nos ensinado, na sã doutrina, na palavra de Deus, na sua obra de remissão, salvadora do quê? Da ira. Tudo está posto. Ele iluminou nossa mente. Ele nos tirou das trevas para o reino do seu Filho amado. Diz a palavra de Deus, falo não a ignorantes, mas a vós que conheceis o Kairos, o tempo de Deus. Vós que sois conscientes desse tempo, devemos, pois, nos comportar de modo digno da sua presença, que já está posta, já nos foi dada, já está conosco, e já está raiando o dia. E como aplicação, o que devemos fazer agora? Que estamos conscientes, relembrados dessa conscientização. Daí, a partir da parte B do versículo 12, ele nos dá várias exortações práticas, as quais vamos acompanhar. Mantenha a sua Bíblia aberta ainda para esta aplicação da própria palavra de Deus. Deixemos, pois, já que nos conscientizamos, já que relembramos, vocês que estão cientes do tempo de Deus, tempo que é chegado, deixemos as obras das trevas. Pare de andar nas trevas. Temos que sair da letargia, da condução do mundo, da tendência pecaminosa. Não importa que a tendência é pecaminosa, lute contra ela, porque eu sei das implicações disso. Revistamo-nos das armas da luz. O que ele está dizendo com isto? É uma batalha. A letargia, o não fazer nada,
O andar de acordo com o curso é andar em pecado, é andar segundo o curso do mundo, é andar segundo o curso de Satanás, de suas hostes, seus demônios. É, portanto, uma batalha que eu devo me utilizar das armas da luz, com diligência e com esforço. Com diligência, quer dizer, não conduzido, mas buscar a consciência daquilo que sei, daquilo que o Senhor me trouxe à mente, me trouxe ao coração, me iluminando. Andemos dignamente, de modo decente, dignamente, não com indecência, como em pleno dia. Aqui está fazendo figuras, as coisas que se faziam em oculto, quando ninguém estava vendo, as escondidas. Hoje a situação está tão horrorosa, que a gente vê muitas coisas que só se faziam à noite, em plena luz do dia. E tem muita gente brigando para que nós aprovemos tais coisas. Ai, ai, ai de quem falar. Mas a palavra de Deus está nos exortando. Você não é cego como eles, não está em trevas. Andem de modo digno, decente, como em pleno dia, não em orgias, não como vidas devassas, com impurezas ou farras sexuais, não com bebedices, não com impudicícias, imoralidades, não com dissoluções, com indecências, não em contendas e ciúmes, ou seja, brigas, invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Tenham como atitudes, padrão para a sua vida, as atitudes de Jesus. Revestivos do Senhor Jesus andem como Ele andou, façam como Ele fez. Cabe sempre a pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? Por fim, exorta ainda a palavra de Deus: nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Isto é, não se disponham a satisfazer os desejos pecaminosos da nossa carne, porque fomos libertos, mas a carne continua em estado pecaminoso, ainda está em trevas, está prestes a ser libertada, a sair da corrupção, a entrar no reino eterno da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, não percamos a esperança, nem desanimemos, confiemos no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, busquemos pregar o Evangelho, exortar, quer a tempo, quer fora de tempo, quer gostem, quer não gostem, cumpra o teu papel, que foi dado por Deus, para tirar o seu ente, o seu parente, o seu amigo das trevas. O Espírito Santo de Deus é a luz que vai iluminar a mente e o convencer do pecado, do juízo e o trazer para a luz. Clame a Deus, insista, guerreie, use as armas da luz para vencer essa batalha. Não somente para você, mas para também alcançar os seus. Vamos consagrar nossa vida a Deus, vamos curvar nossa cabeça, vamos clamar a Deus que nos dê essa sabedoria, essa diligência, que nos dê ocasião, intrepidez para pregar a palavra, aonde quer que estejamos, para salvar nossos familiares, nossos amigos, aqueles a quem o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. E o meio pelo qual Ele resolveu salvar foi a pregação do Evangelho, foi insistir com o anúncio da sua palavra. Consagre agora a sua vida ao Senhor em resposta àquilo que Ele tem falado conosco nessa noite.